quanto tempo eu preciso para aprender português. Já até gravei vídeo sobre isso, veja na descrição desse podcast, desse episódio, que você vai encontrar um link para um vídeo falando sobre isso também. Mas aqui está uma versão mais estendida, mais detalhada sobre esse ponto. E por quê? Hoje em dia, mais que nunca, as pessoas querem fazer as coisas na velocidade da luz, querem conseguir tudo rápido. Eu quero aprender o idioma em uma semana. Eu vejo publicidade, eu vejo pessoas publicando coisas na internet, tipo, aprenda inglês em uma semana. Cara, qual é o nível dessa mentira? Ou seja, mentira extrema. Ou seja, nem que a gente tivesse numa época de você implantar chip na cabeça das pessoas, que ainda assim, eu imagino, quando a gente chegar nesse ponto, tipo no Matrix, assim, né? Que você, eu quero aprender inglês, eu quero aprender português. Aí você coloca o chip lá, chip Felipe Brazuca 2.0, versão não sei o que, e você consegue aprender português em uma semana. Ainda assim, eu imagino que o nível de cognição das pessoas, que é diferente, né? Vai diferenciar isso aí, né? Vai ter uma diferença de tempo de aprendizagem. Então, imagina, eu estou exagerando aqui. Nem você colocando um chip na sua cabeça, você vai aprender como seu amigo Joãozinho, que também colocou o chip na cabeça, né? É basicamente como quando você toma medicamento também, né? Não é porque você se recuperou em algumas horas, em alguns dias, que a outra pessoa também vai acontecer a mesma coisa. Cada pessoa funciona diferente. Mas sobre essa pergunta de quanto tempo para aprender, eu vejo que como idioma também, como academia, como a maioria das coisas que realmente tem um efeito positivo na vida da gente, né, a longo prazo, porque eu não acho assim que coisas que você faz em um só dia super rápido faz uma diferença gigante, né, assim, na sua vida. Tem que ter uma constância, não é, eu vou ler, não sei, tipo, uma hora eu vou ler em um dia, uma vez por ano. Não vai fazer tanta diferença, né? É melhor você ler 10 minutos todos os dias. E aí você vai sentir que a diferença vai ser bem maior. Então, com o idioma, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que é algo de paciência, é algo que te ensina a ter mais paciência quando você está aprendendo o idioma. Quando as pessoas perguntam quanto tempo eu preciso para aprender português, a primeira coisa que vem na minha mente é tipo, caramba, como é que você vai aprender? Ou seja, qual é a metodologia que você vai usar? Quanto tempo você estará em contato com o idioma por dia? Não é somente você, 3 meses. Ok, 3 meses você aprende português. Depende de como você está aprendendo. Quando eu falo para as pessoas que você pode aprender português em 3 meses ou pode aprender em 6 meses, já é quando eu estabeleço algumas regras, digamos assim. Tipo, por exemplo, você pode aprender em 3 meses se você consumir pelo menos uma hora diário de aulas de português. E o resto de tempo que você conseguir, consumir conteúdo nativo do Brasil, o máximo possível. E não somente música. Música é uma forma de você consumir conteúdo do Brasil? Sim. Mas você tem outras formas de consumir conteúdo que vão fazer muito mais diferença no seu nível de português. Isso vai depender totalmente de você. Mais de você do que de um professor de português, professora de português ou qualquer dos milhões de aplicativos que tem para você aprender idiomas. E por que eu falo isso? Quando você se dedica meia hora por dia, uma hora por dia, você pode falar que você se dedicou uma hora e seu amigo se dedicou uma hora. Mas aí eu pergunto, o nível de concentração de vocês estava o mesmo? Você estava preocupado com coisas da vida enquanto estava tentando aprender palavras em português? Bom, seu amigo conseguiu se concentrar mais que você na mesma hora de português. Então é muito difícil você estabelecer em quanto tempo você aprende português. Imagina, até mesmo se você mora no Brasil, eu posso colocar duas pessoas morando no Brasil, vizinhas, ok? Duas pessoas morando assim no mesmo condomínio, no mesmo bairro. E você deixa essas pessoas 3 meses no Brasil. E você vai notar uma diferença gigante no nível dessas pessoas quanto ao português. Por quê? Vai depender muito com quem essas pessoas vão interagir também. Quando você interage com pessoas, tem duas coisas. Primeiro, se essas pessoas usam muitas palavras diferentes do seu vocabulário, que você escuta e você, nossa, não conhecia essa palavra. Bacana, né? Tipo, agora eu posso implementar essa palavra. E outra coisa também é que essa pessoa que converse com você também tem a paciência de explicar algumas coisas, algumas palavras para você, né? Não é somente isso. Às vezes o pessoal decide usar um vocabulário mais básico porque está falando com um estrangeiro. Aí o estrangeiro perde a oportunidade de aprender outras palavras porque o nativo, o brasileiro, vai estar falando com um vocabulário mais básico. E quando eu falo assim mais básico, não é um vocabulário assim tipo de criança de 5 anos. É um vocabulário assim com palavras que não são tão regionais.
Você vai perceber, não sei se você já teve a experiência de estar conversando com vários brasileiros em uma mesa, assim, tipo, que as pessoas estão conversando sobre temas variados e você, caramba, como falam diferente entre eles. É praticamente, em inglês, falando de, tipo, mumbling. Eu conversando com um estudante, eu falava, caramba, quando eu falo português com minha família, com um amigo, assim, muito próximo, com meu irmão e tal, minha irmã, é praticamente você, assim, tipo, você fala, assim, tipo, mumbling, eu esqueci até a palavra em português. Mas pra você ver como é que é a coisa, né? Tipo, eu falo inglês, e eu sei a palavra em inglês agora, nesse momento, mas a palavra em português, esqueci a palavra em português agora. Mas é interessante isso. Então você tem que levar em consideração esse ponto, né? Ou seja, não é somente o tempo com português, mas como você se dedica ao português. Porque a minha hora de português, sabendo a metodologia, se você já viu as 4 etapas do processo de aprendizagem, que eu recomendo muito que você veja esses vídeos no canal, lá no YouTube, Português com Felipe Brazuca, em espanhol, né? Tá Português com Felipe Brazuca. Mas se você colocar Felipe Brazuca Podcast, Felipe Brazuca YouTube, Felipe Brazuca Português no YouTube, você vai encontrar rapidinho. Você vai encontrar as 4 etapas do processo de aprendizagem. Okay? A primeira etapa é você entender, a segunda é você falar, a terceira é você ler e por último é você escrever. Então, uma vez que você sabe, uma vez que você já viu esses vídeos, você já tem uma mentalidade diferente para consumir conteúdo em português. Então, somente o fato de você ter visto esses vídeos e o seu amigo ou amiga que não viu esses vídeos, você vai conseguir aprender muito mais rápido que essas pessoas. E por que eu falo isso? Porque você já vai absorver o conteúdo com outra perspectiva. Você vai saber onde colocar sua atenção quanto à aprendizagem do idioma. Então, não é somente tempo. É aquela questão, né? Tipo, qualidade é muito mais importante que quantidade, né? E a gente fala assim porque eu posso passar 1 hora, 2 horas, 3 horas escutando música em português e falar, nossa, eu passei 3 horas escutando música em português hoje. Aí eu falo, cara, você aprendeu alguma palavra? Aí você fala, sim, eu escutei uma palavra nova. Você anotou essa palavra? Não. Você já utilizou essa palavra na prática? Não. Não é tão fácil você implementar as novas palavras no seu vocabulário. Primeiro você conhece essa palavra, você conhece a existência dessa palavra. Então, o primeiro ponto que eu falo para vocês é não focar somente em aulas de português. Porque eu falo isso, porque às vezes o pessoal fala, eu tô vendo teus vídeos todos os dias, eu tô vendo o vídeo da professora não sei quanto, eu tô vendo o professor não sei o quê, eu tô no aplicativo blá blá blá. Ok, cara, mas e conteúdo nativo? O que é que você está consumindo do Brasil? Você consome o que do Brasil? Nada. Música, às vezes eu escuto música. E eu falo, não, cara, você tem que sair dessa bolha de aulas de português. É necessário? Sim. É muito importante você ter aulas de português. Mas também muito importante você consumir conteúdo nativo do Brasil. Conteúdo que os brasileiros consomem. Então, para facilitar a vida de vocês, o objetivo, né, quando eu montei minha página na internet, é deixar tudo pronto para vocês. É para que o estudante não tenha desculpa. Não tem como, é que eu não sei onde tem filmes e pode estar na página. Não, é que eu não sei, eu queria escutar rádios do Brasil, mas eu não conheço, tá na página. Não, é porque eu não conheço os poderes, tá na página. Ou seja, você deixa o estudante sem espaço para escapar. Tipo, cara, não venha com desculpa. Não venha falar comigo com desculpa, porque tá tudo na mesa, tá tudo aqui na sua boquinha. Então imagina antes você aprender um idioma. Eu lembro quando eu estava fazendo um curso de... Para vocês que não sabem, eu fiz um curso técnico de telecomunicações no Brasil. 1 ano e meio. E eu lembro que o professor, naquela época, ele já falava inglês, já sabia muitas coisas em inglês, e eu estava começando a aprender inglês. Isso aí foi o quê? Em 2000 e quanto? 2007, eu acho, 2008. Eu estava começando a aprender inglês e ele falava que aprendeu... eu aprendi lendo o dicionário, lendo algum livro que eu encontrava em português. Cara, naquele tempo não tinha essa questão de YouTube, de canais, de aplicativos, de um montão de coisa. E eu não estou dizendo que pelo fato de ter tudo isso agora, vai fazer com que você aprenda. Que está mais que provado que com toda essa quantidade de conteúdo que a gente tem na internet, ainda assim
Não tem como você socar isso na cabeça das pessoas. Não tem como eu, Felipe Açúcar, gravei vários vídeos de português. Deixa eu pegar esses vídeos aqui e meter na sua cabeça de vez, mesmo que você não queira aprender, ou que você queira aprender, mas não quer fazer, não quer se dar o trabalho, né, de fazer o trabalho duro. Você quer aprender com vento. Eu quero aprender assim, é fácil, né, que eu não quero nem me dedicar muito a isso, eu quero simplesmente aprender. Fazendo minhas outras 40 outras coisas, vendo minhas séries, vendo, seja filmes, o que seja, e aprender português e conversar com as pessoas. E não funciona assim. Então, o primeiro que a gente viu aqui é a questão de você consumir conteúdo nativo do Brasil, né? Você não somente focar em aulas de português. O segundo ponto, que você tem que se concentrar na qualidade do tempo que você está com português, não na quantidade de tempo. Então, quando o pessoal fala quanto tempo para aprender, na minha cabeça explode várias perguntas. Mas como assim, cara? Você vai consumir as aulas de português? Quais vídeos você vai consumir? Qual é o seu foco de português? Você está disposto a se expor para conversar com pessoas? Você está disposto a passar vergonha? Você está disposto a passar por situações incômodas que você fala, caramba, eu me sinto um bobo aqui, tipo um idiota. Porque literalmente, eu não conheço uma pessoa que gosta de não ser entendido. Quando você fala no seu idioma nativo com outra pessoa, e essa outra pessoa fala, o quê? E você, o quê? Eu não tô entendendo. E você, como assim você não tá entendendo? Eu tô falando claro. E a pessoa não entende, você entra em desespero. Isso é normal. Eu não conheço pessoas que não gostam de ser... eu amo quando as pessoas não entendem nada que eu falo. Porque é o básico da comunicação humana. É você passar informação, você se comunicar com as pessoas. Isso é o básico. Então, quando você não consegue fazer isso, é claro que dificulta muito o processo. O terceiro ponto aqui que a gente tem é a questão de você fazer anotações para aprender português. Então, quanto tempo eu vou levar para aprender português? Depende. Depende. É a palavra mágica, depende. Depende, você vai fazer anotação, você vai conversar com as pessoas, quanto tempo você vai se dedicar, você vai estar concentrado no que você está fazendo, ou você vai estar, não sei, tipo, cozinhando, lavando a casa, conversando com seu amigo, enquanto está um vídeo aí de Felipe Açúcar tocando aí no YouTube. E depois você fala assim, eu consumi o conteúdo, né? Geralmente assim, eu falo, caramba, consumir os vídeos qualquer pessoa consome. Ou seja, matematicamente... tem a quantidade de minutos que você consome esses vídeos e você fala, bom, para você ver todos esses vídeos, você vai levar tantas horas. Ok, em todas essas horas que você consumiu, quer dizer que você aprendeu tudo? E não. Nem sequer quando você lê uma página num livro, ou talvez 2, 3 páginas, você fala, caramba, eu não lembro tudo que eu li, né? Eu sei do que fala, assim, por cima e tal, mas eu não lembro de todas as palavras que eu vi nessa leitura. Então, às vezes, você conhece uma palavra nova e para você implementar essa palavra nova, demora um pouco. Você tem que se dar o trabalho de colocar essa palavra em prática. Né? O vocabulário passivo e o vocabulário ativo. Isso faz a total diferença. E outra coisa, quando você está fazendo anotações, conversando com as pessoas, não é que você vai estar com um caderninho fazendo anotação na hora, né? Mas... por exemplo, eu faço anotações em aplicativos tipo Evernote ou qualquer outro aplicativo para você fazer anotações no celular. Então, às vezes, e para mim eu faço para a questão de gerar conteúdo. Eu estou conversando com as pessoas, blá, 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 e surge uma dúvida de espanhol e tipo, caramba, em português como é que é? Ou em inglês, ou qualquer coisa que vem na minha mente assim, caramba, isso tá bacana para gravar um vídeo sobre isso, para ensinar para a galera. Eu vou lá e anoto. Se eu deixar para depois, é muito possível que eu esqueça aquilo. Eu posso até lembrar que tinha uma coisa para ensinar, mas eu já esqueci o que era. Então é melhor você anotar. Então quando você está conversando com as pessoas, se você quiser aprender mais rápido português, lembre de anotar as novas palavras. Porque você vai ter que escutar essa palavra várias vezes. Coloca por aí, tipo, os estudos falam que são 10 vezes que você tem que ouvir essa palavra e entender no contexto essa palavra para você começar a usar na prática, ok? Para você realmente interiorizar o significado dessa palavra. Então, eu lendo em inglês, em espanhol, da mesma forma. Eu consumo conteúdo e eu, caramba, não conhecia essa palavra é nova. Aí eu fico assim, procurando qualquer desculpa, sabe, pra usar essa palavra, quando eu tô conversando com alguma pessoa e tal. Quando eu vejo que eu, caramba, eu posso usar essa palavra agora. Aí eu uso a palavra. E eu, não, consegui usar a palavra pela primeira vez.
E isso é uma boa sensação. Você sente que é algo que bacana, ou seja, eu estou melhorando, eu estou aumentando o meu nível do idioma. Então, essa questão, eu até mencionei no episódio anterior aí, no podcast, sobre o sotaque, né? De você esperar a perfeição. Estou entrando aqui no quarto ponto, né? Primeiro ponto é, tipo, não foque somente em vídeos de português, de aulas de português. Se concentre mais na qualidade do tempo que você está, do que a quantidade de tempo que você está com o idioma. Eu estou fazendo o quê? Qual o tipo de conteúdo que eu estou consumindo? Não somente isso, mas conversando com pessoas também, né? Tem pessoas que vão usar mais palavras diferenciadas que outras. Terceiro ponto é você fazer anotações para revisar o conteúdo sempre, ok? E o quarto é você não esperar a perfeição, aprender o português completo para você começar a falar. Você tem que se colocar em situação embaraçosa. Um falso amigo, né? Embaraçosa. Vai ser inevitável, ok? Não se preocupe. Quando você está aprendendo o idioma, as pessoas vão estar querendo te entender. O brasileiro vai estar te ouvindo, tentando entender o que você está falando. Eu não estou avaliando o seu português. Você não vai estar nesse modo de avaliação. Você vai estar tentando entender o que essa pessoa está falando. E mais se o que você está falando é algo que a outra pessoa quer entender. Tipo, cara, eu quero entender o que você está falando. Fala. Não, com outras palavras. Faz um gesto, faz um som. Desenha aqui para mim. Literalmente. Quando eu estava na Tailândia, eu fui numa cidadezinha lá para conhecer um local e eu tive que desenhar um ônibus com uma seta e com o nome da cidade. Eu não falava nada de tailandês, nada, zero. Então eu mostrei pra galera e a galera... Mano, eu não tenho nem ideia o que essa galera tá falando. Talvez o pessoal tava rindo do meu desenho lindo que eu fiz do meu ônibus com a setinha, né? Tipo, nossa, olha o estado que o cara chega aqui, né? Mas pra você ver até qual ponto nós chegamos quando a gente quer se comunicar. Fazer o mais básico do ser humano, se comunicar. Como é que eu quero aprender outro idioma sem me expor? Não tem como, ok? Não tem como. Você tem que conversar com as pessoas. O que é que eu falo sempre nas aulas? Não se aprende a cantar somente ouvindo. Na sua cabeça você pode estar cantando uma maravilha. Nossa, eu canto muito bem. Até outra pessoa te escutar cantando. Você, nossa, é uma porcaria, cala a boca, você canta horrível. Mas por quê? Porque você não pratica, na sua cabeça você canta, você não canta em voz alta. Você não está levando a sério a coisa. Então, quando você está aprendendo idioma, você, caramba, eu vou levar a sério isso aqui, eu vou com tudo nisso. Não vou perder nenhuma oportunidade para falar português. Você vai lá e fala o idioma. Então, quanto tempo para aprender português? Eu vejo pessoas que vão para o Brasil, em 2 meses, 1 mês, estão falando um montão. Eu vejo pessoas que começaram a ver meus vídeos na internet, no YouTube. Felipe, faz 1 mês que eu estou vendo teus vídeos. E o cara está participando de uma videoconferência com outros estudantes falando em português. O cara está 1 mês, ou uma menina, 1 mês, e já está falando português. E a primeira coisa que eu falo, cara, parabéns por isso. Parabéns porque tem gente que já tem 6 meses, 1 ano aprendendo português e não se arrisca dessa forma. E por não se arriscar, perde a oportunidade de praticar o idioma. E por não praticar o idioma, perde a oportunidade de conhecer outras pessoas através do idioma. E se trata disso. De que o idioma seja muito mais que somente gramática durante a sua aprendizagem. Entendeu? Você tem que tirar mais proveito do conteúdo. Poxa, se eu falo português, se eu aprendi português, eu vou consumir muito conteúdo que eu não tenho no meu idioma nativo também. E isso é uma grande vantagem, porque imagina, você fala espanhol, você consome um livro em português, e esse livro não está em espanhol, não está em inglês, não está no seu idioma nativo. Mas você fala sobre esse livro em espanhol, ou no seu idioma nativo, seja qual for, com outras pessoas. E você fala, caramba, essa galera nunca teria a oportunidade de ler esse livro, mas aqui estou eu, seja o livro, o filme, o que seja, ou uma conversa que você teve em português com um grupo de pessoas, aqui estou eu conversando sobre o que eu conversei, né, em português, o que eu ouvi, as ideias, em espanhol, ou em inglês, ou o que seja. O ponto aqui não é porque você consumiu um conteúdo em português que você sempre vai falar desse conteúdo em português. Você pode conversar sobre qualquer coisa, em qualquer idioma. Então você fala, eu estava conversando com uns amigos do Brasil, falando sobre tal coisa, não sei o que, a gente estava discutindo sobre isso, sobre aquilo, e você falando em espanhol. Então é muito bacana isso. Essa é uma boa oportunidade. Então não espere o seu português estar perfeito para você se expor, ok? Não espere. Porque
Eu acho que, eu não vou dizer assim vergonhoso, né? Mas assim, eu daria muito mais pena ver uma pessoa que já tem 1 ano aprendendo português e não consegue falar. E quanto mais tempo passa, pior fica. Sabe quando você tá assim numa festa, ou num barzinho, ou na academia, você quer falar com a mina e tal, ou com um cara, e você, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. Amanhã eu vou, amanhã eu vou. E quanto mais tempo passa, pior fica. A sua confiança cai mais. Então já não é tipo, já faz 2 dias que eu tô querendo fazer isso. Não, já faz 3. Não, já faz 4. Não, já faz 1 mês. Não, já faz 6 meses desde que eu comecei com essa ideia de fazer isso, mas eu nunca fiz. Quanto mais tempo passa, pior. Então, pratique, fale em português no começo. Okay? Siga as 4 etapas do processo de aprendizagem, que é muito importante você seguir essas 4 etapas, é minha recomendação de ouro. Baixe aí na página felipeaçucar.com, procure no Google Felipe Açúcar. Você vai encontrar muito conteúdo, mas muito conteúdo. Eu falo, não tem desculpa. Não venha falar pra mim que não tem conteúdo. Não venha falar pra mim que eu não sei por onde ir, eu não consigo. Se você já encontrou minha página, se você já encontrou meus vídeos, você encontrou o guia PDF, você já viu os vídeos das 4 etapas, você sabe o que fazer. Já tá lá. Faça isso, siga isso. É somente seguir. Ponerse las pilas, pues, em espanhol. Essa é a ideia. O quinto ponto aqui seria de você falar sozinho, ok? Fale sozinho em português. Não tem problema. As pessoas falam, nossa, eu tô ficando doido conversando em português. O pessoal já tá dizendo que eu tô ficando doido aqui em casa. Eu falando em português sozinho. Minha mãe tá dizendo que eu tô ficando doido, não sei o quê. E eu falo, cara, esse é o melhor sinal que você pode ter. Quando a galera já fala que você tá. Não, 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 tá. Nossa, caramba, tá exagerando já com esse português. Nossa, tá. Você tá muito obsessivo com isso de português. E você, maravilha. Maravilha? Por quê? Porque eu vou aprender muito mais rápido. Depois que eu aprender, eu estiver conversando, quando você estiver numa viagem comigo no Brasil, eu estiver conversando com as pessoas, dando risada, e você vai estar do lado somente assim, sem entender nada, e fingindo que está entendendo tudo, aí você vai, caramba, que bacana, né? Do que o cara investiu tempo para fazer isso e conseguiu aprender o idioma. Não é fácil, não é fácil, mas você tem que continuar. Se você parar de praticar, você perde, ok? Como qualquer coisa, o cérebro vai otimizando as coisas. Se eu não estou usando essa informação, não tem para que guardar essa informação. Então, eu ocupo com outras coisas. E aí, quando você tenta falar outra vez sem praticar depois de muito tempo, você já não sabe. Então, às vezes, eu recebo mensagem no WhatsApp, por e-mail. Felipe, eu morei no Brasil tantos anos, mas já faz muito tempo, já faz 10 anos que eu fui embora do Brasil e desde então eu não voltei a praticar. E no final das contas, eu tô esquecendo o idioma, eu já não consigo falar bem o idioma, já não tenho segurança, confiança para falar o idioma. E é complicado. É complicado porque eu sempre uso o exemplo da academia, que eu gosto de ir muito pra academia, mas é a mesma coisa. Quando você começa a academia, ok, eu comecei a academia, eu tô do zero. Eu tô vivendo aquela experiência pela primeira vez. O meu músculo nunca esteve grande, eu nunca estive numa forma bem de físico, né, assim e tal. Então eu tô começando do zero, né? É a primeira vez que eu tô subindo essa montanha. Mas quando você já foi pra academia, você já subiu na montanha, já chegou no primeiro pico lá da montanha, e daí você para de treinar, de malhar, e você começa a cair, você engorda, você tá. Nossa, mas dá uma preguiça voltar, e você fala: caramba, eu já estive lá, agora eu já perdi tudo que eu fiz. E agora eu vou ter que voltar outra vez pra voltar o ritmo, né, da coisa. Nesse caso é esforço físico, é algo bem mais fácil. Quando você vai pra academia, você não tem que pensar muito, ok? Você tem que somente levantar peso. Levante peso, levante, descanse, coma, ok. Mas o idioma, aí sim, você precisa de bem mais neurônios, digamos assim, para aprender as palavras, para você revisar o conteúdo, para você colocar em prática o que você está vendo nos vídeos, consumindo conteúdo nativo do Brasil. Então tem esse ponto também. Então, sim, fale sozinho, pratique sozinho. Uma forma também de você praticar é você falar em voz alta, ok? De você ler um texto em voz alta. Eu sempre falo assim, a recomendação de estar no seu quarto e você simplesmente colocar uma música mais alta, né, seu volume, que vai forçar você a ler em voz alta. Não tem, se eu não ler em voz alta, eu não vou conseguir me ouvir, entende?
O segredo tá aí. Por quê? Porque quando você fala em voz alta, você tá pegando mais confiança. Não é você falando... Então... Não. Você vê aquela frase, você lê aquela frase em voz alta, você fala com segurança. Mas, claro, o volume tá alto da música e você vai se escutar um pouco baixo. Mas você tá treinando suas cordas vocais. Você tá treinando o idioma. Se você baixar o volume, você vai ver que você tá falando bem alto. Dê mais cuidado com os vizinhos aí pra, né? Pra depois dizer, não, é que o professor falou aqui pra colocar música alta, não sei o que, respeito aqui. Aí complica a minha vida. Vamos ter aí o bom senso, ok? Ok. Então, outra coisa também é de você não se limitar com o idioma, ok? E por que eu falo isso? Porque quando você tem encontros, digamos assim, de idiomas, de intercâmbio e tal, essas coisas, eu vejo que as pessoas se intimidam muito com isso. Né? Dá muita vergonha você ir, eu vou chegar sem ninguém, é a primeira vez que eu faço isso. E realmente, quando você está viajando, quando você está mochilando, eu mochilei durante muito tempo, gosto muito da experiência, e eu vejo que é aquela coisa, tipo, cara, você está sozinho, ou você fala com as pessoas, ou você fala com as pessoas. Não tem outra opção. Você tem que falar, entendeu? Ou seja, você tá sozinho, você, caramba, eu tenho que perguntar a alguém aqui como é que eu chego em tal lugar. Eu tenho que entrar nesse local aqui e interagir com as pessoas. Se eu vou para um encontro, eu vou chegar sozinho. Ou você chega sozinho, ou você nunca vai. E você perde a oportunidade. Agora, quando você mora na sua cidade, com seus amigos, com sua rotina, com tudo, aí você, não, mas eu vou pro encontro com estrangeiros quando o meu amigo for comigo. Quando minha amiga for comigo. Não, quando não tiver chovendo. Não, eu vou quando os planetas se alinharem. Então você vai encontrar um montão de desculpas para não fazer as coisas. O ser humano é ótimo em encontrar desculpas. Eu falo assim, continue sendo ótimo para encontrar desculpas. Mas encontrar desculpas para fazer as coisas, não para não fazer as coisas. Encontre desculpas para fazer. Sabe quando você quer comprar alguma coisa e você começa a raciocinar ali para tudo? Não, olha só que interessante essa ferramenta aqui, eu vou poder usar e não sei o que, eu vou poder fazer não sei o que. E a pessoa, cara, você realmente precisa? Claro, por quê? E você inventa tudo para conspirar para que você compre aquilo. Então faça a mesma coisa com o português. Não, eu vou aproveitar a oportunidade porque não sei quando é que vai ter outro encontro. Não, mas tem toda semana, vamos na outra semana. Você fala, não sei se eu vou estar... Talvez eu fique doente essa semana e, tipo, eu vou perder o encontro. Entende? Você começa a colocar um montão de coisas que tudo vai fazer com que você vá pro encontro. E você pratique português. Não se limite nas oportunidades, ok? Se tiver encontro de português, se você mora numa cidade turística, saia, converse com as pessoas. Isso aí vai ajudar muito quanto à questão do tempo que você vai levar para aprender o idioma. Então, a pergunta desse episódio, né? Tipo, quanto tempo eu preciso para aprender português? Depende. E depende de um montão de coisas, como vocês puderam perceber nesse podcast, nesse episódio. Então, eu fiz uma publicação também em vídeo, com mais detalhes também, texto também, para que vocês possam ler mais detalhes também sobre isso. Se bem que eu acho que aqui no podcast tem mais detalhes sobre o que eu penso sobre isso. Então, coloque em prática, galera. Não se deixe levar por questões de vergonha. Eu não quero sair da minha zona de conforto. A minha amiga não vai comigo, não sei o que e tal. Vá. E cada vez que você faz isso, cada vez que você mete a cara e faz as coisas por sua conta, sem colocar na mão de outras pessoas, tipo, eu só vou se não sei quem for. É porque minha amiga não vai, então eu não vou. Eu só vou se minha amiga for comigo para ficar comigo toda hora lá no encontro. Não faça isso. Então aproveite as oportunidades para conversar em português. Eu tenho certeza, conversando com um estudante ontem, Tiffany, um abraço aí para você, se estiver escutando. Eu conversando com ela ontem, e ela falando, eu tava no shopping lá, e eu vi um pessoal conversando em português. Daí eu fiquei por perto ali, né, tipo, ai caramba, será que eu vou? Será que eu falo alguma coisa? Será que... E ela falou, né, oi, vocês são do Brasil. E quando ela falou em português, as duas pessoas que estavam na loja, né, tipo, não, como assim você fala português? Por quê? Porque o português é o idioma que a maioria das pessoas aprendem por gosto pessoal. Não é aquela coisa de, que eu preciso pro meu trabalho. Não, é que eu vou ganhar mais dinheiro se eu falo português. Diferente do inglês, né? O inglês, geralmente a questão do inglês é muito focada nisso, né? Tipo, a oportunidade que você tem para aprender o idioma, você vai conseguir mais trabalho, mais dinheiro, não sei o quê. Então é uma questão mais profissional.
Então, quando eu encontro alguém que fala inglês, ok. Mas se você encontra uma pessoa que fala português, aí sim você fala, tipo, nossa, ou seja, por que você está aprendendo português? Como assim? Explica aí isso. Então, ela contou que foi uma experiência bem bacana conversando com ela, né? E, claro, intimida muito, porque você está conversando com nativos. E você fala, oi, vocês são do Brasil? Aí as duas meninas, sim, você. E a pessoa, ai caramba, agora eu tô aqui nos holofotes, né? Tipo, on the spotlight. Tipo, agora vão me perguntar um montão de coisas, será que eu vou conseguir responder? Será que... E você fica nervoso ali, nervosa. Mas é parte do processo. Cada vez que você faz isso, você vai conseguindo mais confiança, ok? E se você tá no Brasil, a coisa mais fácil do mundo para você praticar é quando você tá no Brasil. Vai no shopping aí no Brasil. Vai em qualquer shopping no horário que não tenha muita gente. Você entra na loja e conversa com as pessoas. Porque tem pessoas que, tipo, estão lá sem fazer nada, estão só esperando que chegue um cliente e tal, mas o horário não está muito movimentado. Você entra assim, como quem não quer nada. Oi, tudo bem? Vocês têm tal coisa? Não, é que eu estou procurando isso. Você trabalha aqui faz tempo, não sei o que, tal, e puxa assunto. E você vai notar se essa pessoa quer conversar com você ou não. Se a pessoa não quiser conversar, beleza, obrigado, até mais. Aí você vai lá para outra loja. Você vai lá para outra loja, vai para outra loja. Entendeu? Até o shopping todo te conhecer. Ah, se você é um menino, uma menina aqui que sempre passa aqui fazendo rondas, né? Praticando português com todo mundo. Vamos começar a cobrar de você. Imagina isso. Mas o ponto aqui é, tipo, levando ao extremo, né? A coisa aqui, tipo, é possível você conversar em português. Então, é isso aí. Eu espero que vocês coloquem em prática aí essas recomendações para aprender português, ok? Não foque nessa questão do tempo para aprender. Esqueça o tempo para aprender português. Foque mais nas recomendações para você aprender português e, dependendo de cada pessoa, vai levar um tempo diferente para aprender o idioma. E outra coisa é, tipo, como é que eu sei que eu aprendi o idioma? No primeiro episódio do podcast eu falei sobre isso, né? Qual é o meu nível de português? Como é que eu sei o meu nível de português? Vai lá no primeiro episódio para você ouvir o que eu falei sobre isso. Porque como é que eu vou saber o momento que eu aprendi português? Mas eu vou falando aqui por cima logo que, tipo, você nunca vai aprender completamente, ok? Até eu mesmo estou aprendendo português ainda. Continuo aprendendo português. Muitas vezes ensinando português eu aprendo coisas novas, né? Cara, eu não sabia sobre isso, um detalhe do idioma. Manda um abraço aí para vocês, não esqueçam de compartilhar o podcast aí com a galera que gosta de aprender português e que consomem podcast também. Muito conteúdo aí para vocês na página. Baixem o guia PDF, tá tudo, ok? Tá tudo organizado. No excuses, ok? Sem desculpas. Baixe o conteúdo e eu tenho certeza que você vai aumentar muito o seu nível de português. Não tem desculpa, ok? Então, como eu falo para vocês, não venham com mas é porque eu não sei onde encontrar conteúdo. Não, tá tudo no PDF, ok? Nesse guia PDF. Olha na descrição aí desse episódio que você vai encontrar a informação, beleza? Um grande abraço aí para vocês e até o próximo episódio. Valeu!